Aleluia. Dê um abraço em alguém que está do seu lado aí e tome o seu assento. Graça e paz, irmãos. Para nós é uma alegria estar aqui hoje com vocês. O Senhor é maravilhoso, é lindo, Ele sempre faz assim, Ele articula as coisas para apresentar os irmãos, né? Nós conhecemos o Bibo há alguns anos e o Bibo nos apresentou a Gabi e o Ricardo, né? E hoje eles nos trouxeram para conhecer o pastor Carlos e pastora Cida. Então, pastor Carlos, muito obrigado. Muito obrigado pela confiança em ceder um dos lugares que eu sempre julgo mais importantes, um momento que assim é muito importante para a igreja, porque nós somos pastores também, pastores locais, pastor local de uma igreja, e nós sabemos o quanto é importante esse momento, né, onde nós fundamentamos a igreja, onde nós buscamos do Senhor para compartilhar o coração de Deus com a igreja através da palavra. Então, muito obrigado, tá, do fundo do nosso coração. Você já tem uma casa lá em Londres, tá? E cremos que em breve, né, estaremos lá também glorificando ao Senhor. E é muito bom conhecer os irmãos, né, aqui. Nós estamos há mais de 20 anos, como o pastor Carlos disse, lá na Inglaterra. Sou casado. A gente já tem 3 netinhas. A quarta está vindo daqui. Eles falam de semanas, eu não entendo nada de semana. Não sei quantas semanas, 30 semanas, 32 semanas, eu fico perdido nisso, né? É 7 meses, está de 7 meses, então isso quer dizer que mais 2 ou 3 aí chega 2 meses. Chega a nossa 4ª neta, irmãos, 4ª neta. E tem sido uma alegria para nós, né? Tem sido assim, momentos assim maravilhosos, né? Eu tenho visto o quanto Deus é misericordioso e através, né, dos netos o Senhor comunica, expressa o favor, o amor, a graça dele para nós. E a Gabi e o Ricardo estiveram lá, nós somos muito gratos ao Senhor. Eles estiveram lá num momento assim muito sensível da nossa família e foi assim muito edificante para nós, Gabi, sabe? Ricardo também. Foi um tempo muito precioso onde nos ajudou a acalmarmos nosso coração, a nossa alma, alinharmos algumas coisas para a gente prosseguir. Então, quero aqui publicamente agradecer a Deus, sabe, pela forma tão linda como Ele usa você nessa área, uma área muito improvável, né? Que até pouco tempo atrás a igreja ela não prestava muita atenção. Mas eu louvo a Deus que eu sempre falo que nesse ecossistema do reino de Deus, Deus levanta pessoas em situações que a gente não está percebendo para estabelecer cura para a sua noiva, para a sua igreja. E nós louvamos a Deus pela vida da Gabi, né? E foi muito engraçado que quando o Bibo indicou, a minha esposa já conhecia, já seguiam, as minhas filhas também conheciam. Falei, mas eu não conheço, né? Mas foi maravilhoso, foi muito bem. Então, quero agradecer a Deus, né, por estar aqui também com a minha parte da minha família, né? A minha irmã, que passou um bom tempo nos Estados Unidos, agora está aqui no Brasil. E a gente se encontrou e eu peguei ela e falou, vamos junto comigo, né? O meu cunhado, minha cunhada, que mora aqui em Joinville, né? Então, tem sido sempre, né, um refúgio para nós. Agradecer também aos pastores, né? Ali de Criciúma, pastor Domingos, pastora Sinara, pastora Raoni, pastora Jennifer, que também vieram aqui com a gente. Nós estávamos ali, estivemos ontem lá, então foi um tempo assim muito precioso. Amém, irmãos?
Mas eu conversei com o pastor Carlos, e como eu sou pastor, eu não sou evangelista, tá? Sei do lugar do evangelista. Eu sou um pastor local e amo ensinar a igreja, amo compartilhar a palavra, né, o pão da vida que é Jesus. Então eu queria compartilhar com vocês hoje um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que a gente lê, sabe, de frente para trás, de trás para frente, mas às vezes a gente não se apercebe da profundidade que existe em coisas tão simples da Bíblia, né? E aí nós às vezes tratamos sintomas, né, da nossa vida, e a gente nunca resolve a causa daquilo que nós estamos vivendo, passando. Por quê? Porque nós estamos ignorando a natureza, a causa das coisas. Então eu quero ler João, porque ler a Bíblia nunca é demais, sempre é importantíssimo. João 3,16. Eu sei que você sabe, mas eu queria que você abrisse a tua Bíblia e que você lesse comigo João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, vírgula, olha só, não tem vírgula, né? Mas só para você entender. O que Ele deu? Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Irmãos, eu tenho uma expressão que eu sempre uso lá na nossa igreja, e eu queria compartilhar com os irmãos aqui. Eu queria que você repetisse comigo. Diga: nós somos, cremos, por isso fazemos. Só vocês agora. Nós, escute agora. Nós só fazemos porque nós cremos naquilo que somos. Tá? Só vocês agora? Então veja, nós somos, cremos, por isso fazemos. Obrigado. Mateus 10:42. Tá? Tá ligado aí, né? Aonde eu estava mesmo, irmãos? Aleluia. Nós somos, cremos, por isso fazemos. Só fazemos porque cremos naquilo que nós somos. Isso resume tudo que a gente vai falar aqui um pouquinho. Então veja, eu estava conversando com o pastor Carlos, e como eu disse, sou pastor, e nós trabalhamos muito com temas. Eu gosto de colocar um tema anual na igreja. E esse ano, por exemplo, nós estamos trabalhando a carta de Atos. Então eu estou ministrando o livro de Atos o ano inteiro. Não sei se consigo terminar, mas a gente vai tentar, né? Estamos falando sobre o livro de Atos, e o tema é pertencer à igreja. Então a gente está trabalhando sobre esse tema. Por quê? Porque eu não sei se você já ouviu essa expressão aí fora. Olha, Cristo sim, igreja não. Já ouviu essa expressão? Mais ou menos assim: eu amo a Cristo, eu amo Deus e tal, mas eu não quero uma igreja, né? Isso é uma coisa que virou, de certa forma, uma moda no mundo inteiro aí. Então a gente está trabalhando, fundamentando a igreja, ensinando a igreja para que isso ele possa também ser uma cura para a sociedade. Mas esse não é o ponto aqui. O ponto é João 3,16. E o pastor me compartilhou que, né, ele está trabalhando, vai trabalhar o tema generosidade, né? Generosidade. Como eu gosto de ajudar, né, naquilo que é fundamento para a igreja, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então veja, o capítulo 3 aqui de João, que nós acabamos de ler, o escritor aqui, João, vai trazer para nós um relato de um encontro muito precioso, que é o encontro de Nicodemos e Jesus. Veja, Nicodemos vai procurar Jesus, e ele tem algumas questões na vida dele, e esse encontro muda a trajetória, a história de Nicodemos para sempre. Então, aqui a partir do verso 16 agora,
nós vemos aqui 3 resultados que são destacados dessa entrega, e que eu quero chamar, que você vai entender daqui a pouco, sobre a generosidade de Deus a cada um de nós. Então, nesse verso 16, nós temos aqui, por exemplo, o primeiro lugar, a gente vê um dos destaques do resultado desse encontro de Nicodemos com Jesus. Primeira coisa, o livramento da condenação que aconteceu na vida de Nicodemos. Não vou falar sobre isso, porque nós não temos tempo. Segunda coisa, o resultado desse encontro de Nicodemos com Jesus trouxe para ele uma garantia. Que garantia é essa? A garantia de vida eterna. Nicodemos saiu com essa garantia. A terceira coisa, que é aonde a gente vai caminhar aqui, é a caminhada na luz. Veja, aqueles que nascem de novo e creem no Filho de Deus, eles têm uma caminhada, e eles precisam, nós, ou cada um que começou nessa caminhada, ter mudado a sua vida, assim como mudamos também o nosso destino, e mudamos também o nosso estilo de vida. Então, por exemplo, agora aqueles que amavam as trevas, o seu prazer, a Bíblia diz, e o salmista fala sobre isso, o seu prazer vai estar no Senhor, na lei do Senhor. O seu deleite agora é viver para fazer e transmitir a vontade de Deus. Então, a vida, a mente, o coração passa por uma transformação. Recebemos um novo coração, uma nova vida, novos gostos por coisas, novas preferências, novos desejos. Então passamos das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui eu queria fazer um convite aos irmãos para a gente analisar essa caminhada na luz. Por exemplo, a etimologia da palavra generosidade, ou a entrega de Deus para nós. Eu sempre digo uma coisa, que quando nós falamos sobre generosidade, geralmente a gente pensa no quê? No que nós pensamos quando a gente fala sobre generosidade? A gente pensa no dinheiro. É ou não é? A gente pensa em dinheiro. Mas eu sempre digo que a forma com que um cristão ele se relaciona com o dinheiro ou com a generosidade é um indicador da sua compreensão da graça de Deus. A forma com que nós lidamos ou vemos o dinheiro ou a generosidade é um indicador da minha compreensão que eu tenho da graça de Deus. Então, quando nós falamos sobre generosidade, deixa eu abrir um parênteses aqui para você. É muito mais do que dinheiro. Não é dinheiro. O dinheiro, ele é apenas uma questão mínima desse fato da generosidade. Então veja, a palavra generosidade, ela vem do latim, que quer dizer generositas. Então, isso tem uma relação com a nobreza de caráter. Veja, e Isaías, ele diz em 32, verso 8, ele diz: mas o nobre, o homem nobre, ele projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele perseverará. Veja, a generosidade tem a ver com nobreza de caráter. Então, aqui o profeta Isaías, ele reforça a ideia de que uma pessoa generosa, ela age com dignidade e honra. Então, na perspectiva aqui cristã, generosidade é uma virtude cristã. Por que é uma virtude cristã? Porque está associado ao amor. Veja, vou repetir isso para você. A generosidade, na perspectiva cristã, ela está ligada, ou ela é uma virtude cristã. Por que ela é uma virtude cristã? Porque ela está fortemente aliada ou ligada, associada ao amor, principalmente o amor ao próximo. Então, quando nós olhamos aqui alguns fatos disso, que você já vai entender por que nós lemos João 3,16,
com vista isso aqui que a gente está falando, como ela é vista, a generosidade, como um reflexo do caráter de Deus. Porque Deus é generoso, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. E quando nós olhamos aqui, se a generosidade, ela é um reflexo do caráter de Deus, Paulo vai dizer para nós, na sua carta aos irmãos de Gálatas, no capítulo 5, a partir do 19, ele vai falar sobre dois tipos ali de caráter, dois tipos que eu posso expressar, que eu posso trazer visibilidade ao caráter. Ele diz: obras da carne é um tipo de caráter, obras ou frutos do Espírito é o outro tipo de caráter. E a partir do 22 ali, do capítulo 5 de Gálatas, Paulo vai falar sobre o caráter. Eu sempre falo, isso aqui é um espelhamento, é um reflexo do caráter de Cristo, quando ele vem falar sobre os frutos daquilo que a vida de Deus precisa produzir em nós. E aí ele vai falar, e o amor, veja, o amor é o que encabeça a lista. O amor é onde ele começa, veja, eu vejo ele como fundamento, e você vai entender por que nós estamos falando isso. E aí o texto vai dizer para nós, que nós lemos, que Deus, veja, ele teve, vamos falar assim, uma manifestação de algo, e esse algo a Bíblia chamou de amor. E aqui Paulo começa expressando que o reflexo do caráter de Deus começa com amor. E aí vai falar sobre alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí eu acho muito lindo que ele vai dizer agora uma coisa maravilhosa, que contra estas coisas, ele diz, não há lei. Zero lei. Contra as virtudes, que é o reflexo do caráter de Deus, não há lei. Isso é maravilhoso. E aí o 25 do capítulo 5, ele vai dizer, veja, se é uma condicional. Quer dizer, eu sou ou não sou? Ele diz, se vivemos no Espírito, ele diz, vírgula, andemos também no Espírito. Quer dizer, se eu tenho uma vida no Espírito, eu preciso agora caminhar. A minha vida cotidiana, enquanto eu caminho, enquanto eu vivo a minha vida marital, familiar, no meu trabalho, eu estou fazendo o quê? Ele diz, você precisa andar com aquilo que você é, a natureza que você tem, que é a filiação em Cristo Jesus, que é o teu espírito recriado em Deus. Veja, aí aqui está o reflexo do caráter de Deus. Lembre-se, eu estou falando sobre generosidade. E aí, quando nós olhamos, escute, presta atenção. Quando nós olhamos para a natureza de Deus, a totalidade daquilo que Ele é, na natureza de Deus nós vamos encontrar duas características aqui que eu resumo sempre, que é para nós entendermos um pouquinho os fundamentos de referência que nós temos como filho. Primeiro, na natureza de Deus tem atributos, diga atributos. Segundo, tem virtudes, diga virtudes. Então, pastor, o que são os atributos? Sei que você já sabe, onisciência, onipresença, onipotência, são atributos de Deus. Isso quer dizer o quê? Tudo aquilo que Deus pode. Tudo aquilo que Deus pode está aqui nos atributos dele. Ele pode, é natural dele poder. Ele tem todo o poder, ele tem todo o conhecimento, ele está em tudo. Então isso é tudo que ele pode. Agora, nas virtudes de Deus, escute, é tudo que Deus é. Que é amor, justiça e graça. Repita isso comigo, diga amor, justiça e graça. É tudo que Deus é. Então, nas habilidades de Deus estão os atributos dele, que é natural dele fazer. Ele pode, acabou. Mas Deus não quer ser conhecido por aquilo que ele pode. Deus quer ser conhecido por aquilo que ele é. Aí, olhando para isso, eu sempre falo isso e pergunto isso, tá? O que você é define o que você faz, e o que você faz é fruto daquilo que você é. Veja, o que define
o que você é, define o que você faz. E o que você faz é fruto daquilo que você é. Deixa eu explicar melhor isso. Uma pergunta para você: o que fez, ou o que faz e o que fez Deus agir em nosso favor? O que fez Deus agir em nosso favor? Você percebe aqui que não é aquilo que Ele pode? O que faz, o que move Deus em olhar a humanidade caída, depravada, separada dEle? Eu estou falando sobre generosidade, você já vai entender. O que faz Deus se mover não é o que Ele pode, mas é o que Ele é. E o que Ele é? Amor, justiça e graça. Então veja, e Deus amou o mundo, que aconteceu uma coisa fantástica. Ele deu, está aqui, simbolizado aqui em cima dessa mesa. Hoje é Santa Ceia também. Ele entregou, e nós só estamos aqui por quê? Porque Ele foi capaz de ser tão virtuoso, tão gracioso, tão generoso, que Ele deu. Ele entregou o que Ele tinha de melhor junto com Ele. O que fez Deus agir em nosso favor? Diga para o teu irmão, diga amor. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta para você. O que faz eu e você agirmos em favor de alguém? O que deve mover? O que deve agir? O que vai fundamentar? Qual é a fonte daquilo que me move em favor de um irmão, de alguém, de alguma pessoa? O que faz com que a gente se mova? Se somos filhos. O que, irmãos? Amor. Então escute. O amor é a fonte da nossa salvação. Sabiam disso? O amor é a fonte da nossa salvação. O amor ligado a uma outra coisa que está aqui nas virtudes de Deus, que faz parte daquilo que Ele é, que se chama justiça. Então o amor e a justiça são fontes da nossa salvação. Veja, o motivo é o amor é a causa, o amor é o motivo. Mas eu quero explicar uma coisa para você, que a justiça, veja, a justiça de Deus, que está nas suas virtudes, é o que sustenta aquilo que Ele disse, que sentia, que percebia pelo seu povo, pelos seus filhos. Sem a justiça, tudo aquilo que Deus disse que sentia em nosso favor, Ele não poderia trazer à tona ou à visibilidade. Pastor, o que você está dizendo? Deixa eu falar para você. O amor de Deus é a fonte da nossa salvação, mas a justiça de Deus é a base da nossa salvação. Pastor, como que isso funciona? Deixa eu explicar para você. Veja, Deus amou tanto. O homem tinha pecado, estava separado. Estou falando de generosidade, ok? Então o homem tinha pecado, separado, porque todo homem que pecar, essa alma morrerá, ponto. Deus, sendo justo, Ele disse: olha, eu preciso julgar o pecado do homem. E Ele foi lá e julgou. Ele disse: você está condenado à morte. Porém, como eu preciso usar a minha justiça, no lugar de te matar, eu vou morrer no seu lugar. Justiça. Veja, deixa eu explicar melhor isso aí. Aqui nessa garrafa nós temos uma água, e nós temos aqui uma garrafinha. Pense comigo que essa garrafa aqui, ela é o amor de Deus aqui dentro. Veja, o amor de Deus. Nessa garrafa aqui está o amor de Deus. Só que, deixa eu explicar, preste atenção. Sem a garrafa, eu conseguiria segurar na minha mão a água. Você conseguiria perceber a água aqui na minha mão? Eu teria condições de dizer aqui, olha, aqui está uma água, vocês estão vendo aí, sim ou não? Sim. Então a garrafa é a justiça. Por isso que nós sempre dizemos, eu sempre digo lá na nossa igreja, que todo amor que não tem como base justiça não se sustenta. O marido diz para a mulher: não, eu amo você,
Mas quando que ele traz a visibilidade, a mulher consegue enxergar que realmente existe amor. Quando ele fala. Quando que ele percebe? Vou usar água aqui, pastor. Quando? Quando ele diz assim: amor, hoje é o dia de eu jogar bola, meus amigos estão esperando. Mas eu vou deixar eles lá hoje e vou ficar aqui com você. Uau! O quê? A água apareceu. Está sacudindo a água. Por isso que eu estou falando das mulheres, porque as mulheres gostam muito. Amor, você me ama. Não é assim? Não, já falei aí, nós homens insensíveis. Claro, já falei que te amo. Quantas vezes? Tá? Mas por que essa pergunta sempre soa? Porque a gente fala que ama, mas na hora de trazer a visibilidade, a gente então escorre pelo dedo. O amor que não tem como base justiça. O que é justiça então, irmãos? Tá certo, não merece, mas eu vou ficar, eu vou morrer, eu vou me entregar, eu vou me sacrificar, eu vou sacrificar o meu futebol hoje. Para quê? Para que você possa entender que isso é verdadeiro. E vice-versa, né? Estão entendendo? Faz sentido isso para nós, irmãos? Veja, então, caminhando aqui, por isso que nós sempre falamos que o que é essa justiça então? Veja, o que é essa justiça? Nada mais, nada menos de que generosidade. É alguém que entendeu a profundidade do amor. Então o que dá base para a fonte é a justiça, porque a justiça é a evidência ou a generosidade é a evidência do que aquilo que eu estou dizendo é verdade. Por quê? Porque tem justiça, sacrifício, tem entrega. Então veja, uma pessoa que diz: eu amo a Deus, ou eu sou um cristão verdadeiro, ou eu sou generoso, mas cadê a evidência? Onde está a evidência? Por que hoje as pessoas que estão fora do reino da luz, elas têm dificuldade de acreditar no amor de Deus? Porque a igreja diz: te amo, tanto, tal. A gente canta sobre amor, a gente fala sobre amor, a gente ensina sobre amor. E daí na hora de amar alguém que não merece amor, por quê? Você vai entender aqui, a gente não consegue mostrar esse amor. Por quê? É morrer para que o amor seja evidenciado. A gente está aqui hoje olhando um pão, olhando um cálice de vinho, porque aqui tem um simbolismo, aqui tem um significado profundo de que alguém disse: ei, eu amo vocês, e por amar eu sou capaz de entregar tudo que eu tenho, inclusive a minha vida. Justiça. Então o amor motivou, a justiça sustentou. Veja, o resultado do amor mais a justiça de Deus gerou uma terceira coisa. Nessa dialética aí de vida, de prática de Jesus, gerou uma terceira coisa, que quer dizer, diga, graça. Veja, por isso que a virtude de Deus, a natureza de Deus, aquilo que Ele quer ser conhecido é pelo amor, pela justiça e pela graça, não é pelos atributos daquilo que Ele pode. Por quê? Porque aquilo que Ele pode é uma consequência daquilo que Ele é para mim, daquilo que Ele significa para mim. Entende isso, irmãos? Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, a gente vê que o resultado é gracioso. Veja, faz parte da natureza de Deus. Então eu recebi graça de Deus, que é o quê? Um favor que eu não mereço. E aí João 1,16 vai dizer que nós recebemos a sua plenitude. Que plenitude é essa? João vai dizer: graça sobre graça. Veja, graça sobre graça. O que isso quer dizer? Eu recebi graça e eu entrego graça, eu libero graça, eu dou visibilidade à graça, eu sou um doador de graça. Então, o que é graça? Algo que eu não mereço. Então, por que alguém tem que merecer?
para me entregar alguma coisa, para mim doar o meu tempo, para mim doar um espaço da minha vida, para mim doar, sabe, um discipulado para alguém, para mim doar um tempo de oração com alguém, uma visita na vida de alguém. Isso faz parte da generosidade. O dinheiro é a última coisa, irmão. Então, se o meu pai tem essa natureza, ele é amoroso, ele tem justiça para dar, ele é gracioso, isso quer dizer o que para mim? Que eu também preciso ser. Sim ou não, irmãos? Porque estes são os imperativos morais bíblicos de vida para nós. Se nós ignorarmos esses fatos aqui, veja, a gente fica lutando sempre para ser uma coisa que nós não entendemos a fonte ainda. Então, olha só, por isso que o fundamento da nossa salvação, Paulo escreve em Efésios 2, 8 e 9, dizendo: olha, nós somos salvos pela graça mediante a fé para boas obras. Então veja, a fé é um elemento intermediário entre uma graça concedida, sabe, e uma obra estabelecida. Que obra é essa, irmãos? O reflexo daquilo que Deus é. Eu preciso construir, porque Deus, ele lá em Atos, né, aconteceu a ascensão, ele subiu ao Pai. E aí o Espírito desceu e comissionou a igreja de Cristo através dos apóstolos. Então nós carregamos hoje esse encargo de liberar aquilo que Deus é. Por isso que eu sempre falo que nós, a sua igreja, trazemos e damos visibilidade ao Deus que é invisível, que não vemos aos olhos nu, mas que Ele vive e reina para sempre na nossa vida. Então, se nós temos esta natureza, nós precisamos expressar ela aonde nós estamos vivendo. Veja, é um fato. Tem uma graça que foi liberada, e essa graça, ela não é barata, ela custou morte, ela custou muito trabalho, ela custou algumas coisas. Então, mas ela começou onde? Veja, a graça, a gente sempre diz, somos salvos pela graça, mas a graça começou onde? Você está entendendo o texto de João 3,16? A graça começou aonde, irmãos? A graça teve os seus fundamentos, os seus princípios no amor. Deus amou tanto que Ele teve no coração, sabe, um surto de generosidade. Um surto, sabe, de graça. Mas isso começou nesse sentimento de amar nós os seus filhos. Então, as nossas obras, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós vamos dispor para revelar esse amor, essa justiça, essa graça de Deus, veja, aquilo que eu faço para Deus, essas obras, ela só é boa se ela é a imagem da consciência dessa graça. Pastor, o que é isso? Veja, a consciência de que eu sou fruto de amor, justiça. Veja, se nós não temos a compreensão de que nós somos frutos de amor e justiça, a gente não consegue compartilhar, ou nem conhecer, e nem desfrutar daquilo que nós recebemos, graça, favor que nós não merecemos. Então a gente caminha inconscientemente, sem saber desse processo, daquilo que fundamentou a graça que eu recebi. Então eu não consigo ter uma imagem clara, eu não consigo ter consciência clara daquilo que é a graça de Deus. Porém, se essa graça que eu estou liberando, ela é consciência de fundamentação de amor e de justiça, então eu não tenho dificuldade de ser gracioso nem generoso. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Os nossos filhos não precisam fazer nada para merecer, é ou não é? E às vezes eles nem merecem, sim ou não? Quem tem filho aqui, eu vi tanta criança, fiquei tão feliz aqui, eu adoro criança na igreja. Tipo assim, que é um bom sinal, pastor Carlos, é um ótimo sinal. Sabe, primeiro que a igreja está entendendo a palavra, está multiplicando, né? E segundo que as gerações, elas têm, sabe, possibilidade de receber, porque estão aqui dentro, de dar continuidade, de passarmos os nossos bastões da vida. Glória a Deus, irmãos. Mas veja, essa obra, essa generosidade que precisa estar enraizada no nosso coração, ela precisa ser uma generosidade consciente.
Por que nós temos dificuldade de tirar um tempo para ir e ajudar alguém? De ser generoso com alguém? Sabe? De fazer uma visita para alguém? De fazer um discipulado com alguém? Porque nós nunca pensamos que o que vai dar o surto, sabe? De você liberar graça, o que é? É o amor. E daí quando você ama alguém, você diz, mas eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu tenho isso, tenho aquilo, tá. Daí vem a justiça, porque você entendeu que a justiça que quer? Eu preciso sacrificar. Mas se eu for eu vou perder. Vai perder mesmo. Você entende? É uma consciência. Então, quando eu vou ser gracioso, eu vou ser generoso, aquilo não é pesado para mim, pastor Carlos. Por quê? Porque é fruto de um fundamento que eu tenho consciência do que eu estou fazendo, eu tenho consciência do que vai custar para mim, mas mesmo assim eu faço. Por quê? Faz parte da minha natureza. Uma imagem de quem nós somos. Então, aquilo que a gente faz tem que revelar aquilo que a gente é. Veja, aquilo que nós fazemos para Deus ou para o próximo, por qualquer pessoa, tem que revelar aquilo que a gente é. Veja, então a gente não faz para ser, a gente faz para revelar quem nós somos. E quem nós somos? Filhos. Que trazemos visibilidade desse Deus invisível à terra, onde nós estamos. Paulo fala sobre isso. Olha, a igreja, ela não é periférica com relação ao mundo. Quer dizer, ela não está nas laterais da vida, ela está no centro. Por quê? Porque através dela, Paulo diz em Efésios 1, através dela, da igreja, Cristo revela, manifesta o seu amor, a sua graça, a sua sabedoria. Sabe, é tudo que Deus tem no coração dele para revelar, é através da sua igreja. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, nós precisamos compreender esta grande verdade. É uma verdade que eu chamo de básica ao nosso respeito. Esses imperativos morais, teológicos, bíblicos para nós, eles são muito, muito, muito importantes para que a gente possa caminhar de uma forma saudável na nossa vida cristã. Aí lá no livro da Gênesis, no capítulo 1, verso 27, vai dizer o seguinte, que nós somos seres criados. Veja, Deus criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança os criou. Sabe, isso aqui tem uma verdade, tem algumas implicações para nós. E a pergunta aqui é, qual ou quais implicações que nós temos quando a gente lê essa verdade, esse imperativo moral, bíblico para nós, em direção a nós? Veja, é que se nós somos a imagem de Deus, presta atenção, se nós somos a imagem de Deus, a nossa humanidade, ela deve desenvolver-se em conformidade com aquele de quem nós somos gerados, ou a quem somos gerados. Alguém entende? Pode dar uma glória a Deus, irmãos? Se somos gerados em Deus, então a minha vida, o meu viver, o meu cotidiano, o meu tratar das pessoas, a minha forma de pensar, a minha cosmovisão da vida, do mundo, da família, do governo, da igreja, a minha cosmovisão de todas as coisas, ela tem que principiar em conformidade com aquele a quem eu sou e fui gerado. Aleluia! Fora disso, nós estamos em dissonância com a nossa vida. Já disse o nosso irmão C.S. Lewis, que tudo aquilo que nós começamos está fora da referência de Deus, nós já começamos tudo errado. Então veja, o que nós estamos falando aqui não são sintomas, são causas. A causa de nós não sermos graciosos, generosos, amorosos, bondosos, que está no reflexo daquilo que nós lemos aqui, que Paulo falou em Gálatas 5, 22, que é o reflexo do caráter de Cristo. Porque se somos, ele disse, olha, se você você nasceu, você tem uma vida no Espírito, porque a Bíblia vai dizer para nós, aquele que é nascido da carne é o que, irmãos? Carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito.
Então veja, nós não temos aqui uma dicotomia, nós não temos isso. Nós temos um absoluto aqui, registrado na palavra de Deus. Então, essa verdade aqui sobre nós, ela vai trazer um certo desequilíbrio. Por exemplo, a importância da nossa identidade cristã, do fundamento da nossa salvação, da nossa identidade de filiação, ela pode totalmente afetar a nossa vida, e o nosso amor, e a nossa generosidade. Então, a gente não entendendo a nossa identidade, a nossa natureza e o nosso propósito, então veja, todas as nossas obras são reflexos daquele homem caído ainda. Eu não estou falando de salvação, estou falando de reflexo de obras de homem caído, da natureza humana. Então veja, se nós não entendemos isso, a gente está caminhando em desacordo, sabe, é um instrumento desafinado para Deus. Porque se nós somos filhos, cremos que somos filhos, porque somos frutos do amor do Pai, e o que nós fazemos, o fazemos por causa da nossa filiação, por causa da nossa paternidade. Entende isso, irmão? Por isso que somos, cremos, fazemos. É uma coisa automática. Então, graça, fé, obras. Aquilo que eu sou em Cristo, a graça que eu recebi, veja, então eu creio naquilo. E fazer as coisas para mim, ajudar a minha comunidade de fé, ajudar o meu irmão, ser generoso com o meu próximo, sabe, não estou falando de condições, porque não está ligado a isso. Você ser generoso não quer dizer a quantidade que você tem, você pode doar mesmo que você não tenha nada, financeiramente falando. Por isso que é muito mais do que dinheiro. Lembra da viúva? O que é que você tem em casa? Nada. A não ser. Lembrou de alguma coisa? É o suficiente quando se tem a generosidade, o amor, o favor de Deus, se tem consciência de quem é. Não tenho nada, fisicamente falando, financeiramente falando, não. A não ser um negocinho lá, entendeu? Beleza, traz para mim então. Pronto, é isso. Você entende? É isso. E quem foi orar? Tinha alguma coisa? Então, a generosidade, a consciência daquilo que somos é muito mais do que dinheiro. É muito mais do que dinheiro. Você consegue compreender isso? Então repita comigo, diga identidade. É o que eu sou, é aquilo que eu sou. Diga natureza. E propósito? É o que eu faço por causa daquilo que eu sou. Veja. Tudo começa onde? E Deus amou que deu. Então é uma referência para nós isso aqui. É um ponto de partida, não é uma expectativa. Você consegue compreender isso? Não é uma expectativa, é um ponto de partida. Então o que você é define o que você está fazendo. E o que você está fazendo é fruto, veja, fruto daquilo que você é. Então, se você é espírito, ou você foi recriado em Deus, o teu espírito foi renovado no Senhor, então você precisa ser o reflexo daquilo que você diz ser. Isso são a natureza das coisas, criadas por Deus. Eu creio que foi suficiente. Tinha outras coisas aqui, mas eu acho que foi suficiente para nós. Sim ou não hoje, irmãos? Tá? Eu queria muito fazer a aplicação disso, mas eu creio que já é o suficiente para a gente entender hoje que ser generoso faz parte de uma identidade de quem é filho de Deus, de quem nasceu de novo, sabe? Então, entender isso, para mim, quando eu comecei a buscar, há muitos anos atrás, ainda na minha adolescência, comecei a ter consciência dessas verdades bíblicas para mim, foram transformadoras na minha vida e no meu dia a dia. Então entender que fé, veja aqui,
Fé não é para nós ter coisas, fé é para nós nos entregarmos. Eu sempre falo isso, olha, eu preciso ter fé para comprar esse iPhone. Eu só preciso ter crédito e dinheiro. E se Deus falar assim para mim, dê para alguém. Como assim? Aí a fé precisa entrar em ação. Você está entendendo, irmão? Então a fé, tem coisas na nossa vida que a gente às vezes compreende de forma equivocada. Não que isso seja totalmente errado, mas veja, a fé na Bíblia, a fé ela é para isso, veja. Graça, fé e obras. Entre uma graça concedida e uma obra estabelecida, existe a fé. Para que fé? Porque sem fé a gente não consegue entregar nada. Meu Deus, Deus tem que descer na terra, né, pastor Carlos? Descer na terra para a gente dar alguma coisa. Né? Por quê? Porque a gente quer fé para ter, mas a fé não é para ter. Então, cada vez que Deus colocar alguma coisa para você doar, fale, Senhor, eu quero fé para isso. Porque fé é para a gente se entregar. Por isso que no bojo da nossa salvação está a fé. O amor, a justiça e a graça. Mas Deus colocou lá, Paulo escreveu dizendo, ei, essa graça, ela tem fundamentos, que começou no amor e na justiça, mas vocês vão precisar de fé. Porque sem a fé, a Bíblia vai dizer para nós que as nossas obras são mortas. É por isso. Amém, irmãos? Então, que o Senhor siga, que o Espírito Santo siga trazendo à tona, queimando o coração de você essa palavra. E eu quero agradecer aqui nesse momento, pastor Carlos, a família, a Gabi e os irmãos, por ter a graça e o privilégio de compartilhar o pão com você. Amém. Beijo no coração. Que Deus abençoe, pastor Carlos.